Bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Empresários com Propósito. Hoje eu tô aqui com o Júlio Palma, da Casa Palma, que é um espaço aqui da celebração da arte, é um espaço também de eventos, né? Mas vem trazendo aí para o turismo, abrindo para o turismo esse espaço como um atrativo. Então, para quem vem a Belo Horizonte, a gente recomenda, eu especialmente, né, recomendo que visite aí a Casa Palma, como sair um pouco, né, do que é comum de se visitar em Belo Horizonte, mas que traz muito da essência mineira também para essa experiência turística. Eu não poderia deixá-lo de fora, né, Júlio? Obrigado. Porque para mim, assim, é um dos empresários que mais tem conexão com esse nosso tema, que fala muito sobre propósito, sobre a essência de se trabalhar conectada a esse propósito. Obrigado. E que consegue transcender isso para o que você oferece, né? Então, eu acho que nós, como gestores, tendo essa proposta, né, e trabalhando alinhado com isso, a gente consegue naturalmente transcender para a cultura organizacional da empresa, consegue transcender para a nossa comunicação, para as ações que a gente implementa, e é um pouquinho disso que a gente vai conversar aqui hoje. Bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, sei que seu tempo é muito precioso. Eu que agradeço. E eu queria que você começasse assim, se apresentando, contando um pouquinho da Casa Palma, e depois a gente desenrola com as outras perguntas. Primeiro, eu que agradeço imensamente, estou muito feliz em recebê-lo de novo, né? Quantas vezes a gente já se encontrou aqui nesse espaço e a gente adora cada visita sua. A Casa Palma, ela era a residência e ateliê do meu pai. Meu pai, ele era um cirurgião plástico e no auge da carreira ele resolveu largar a medicina para se tornar pintor. Ele infelizmente faleceu em 2018 e depois de um ano mais ou menos que ele tinha falecido, a gente criou coragem de vir a essa casa aqui e organizar as coisas dele. Enquanto a gente organizava, a gente encontrou uma caixa mais ou menos desse tamanho e ali centenas e centenas de manuscritos em que ele narrava, era uma espécie de diário secreto, em que ele narrava as paixões, as técnicas, mas também muito sobre essa transformação de vida pela qual ele passou, migrando da medicina para a arte. É uma transição até corajosa, né? Ainda mais no Brasil. Mas isso naturalmente foi transformando a gente também. Eu, minha esposa, enquanto a gente, depois veio a pandemia, depois que ele faleceu, então a gente ficou mergulhado nesse universo dele, e enquanto a gente lia as reflexões, os pensamentos dele, tão íntimos, né? Porque é um diário secreto, aquilo foi naturalmente transformando a gente também. E ao final da pandemia, a gente percebeu que aquilo não podia ficar só conosco, assim, aquilo tinha que ir para o público, quase que um chamado que a gente tinha recebido para levar isso para milhares de pessoas. E é o que a gente faz hoje, a gente abre o público e a gente tem muita alegria de essa transformação que meu pai viveu, que a gente depois veio viver enquanto lia os manuscritos dele. Hoje muita gente se diz transformada também a partir de uma visita ou visitas na Casa Palma. Então é isso, de fato a gente tem um propósito assim herdado, acho que até citando uma frase que meu pai deixou em um dos manuscritos, que é do Modigliani, um pintor italiano, em que ele cita que nosso verdadeiro dever é salvar os nossos sonhos. E quantos sonhos a gente não deixa de lado, né? Muitas vezes por uma série de razões, ou mesmo por desatenção, até por pressa, e a gente tenta resgatar isso, usando muito a arte como referência, mas aqui a arte se confunde um pouco com a vida, então no final a gente está falando de arte, mas a gente vai descobrir que a gente estava refletindo sobre a vida, então tem sido transformador não só para o público, como para nós também. E aí você trazendo essa frase, né, eu acho que a gente consegue assim refletir bastante sobre a coragem dele
até de apostar no sonho, Sim. né? Porque dentro de uma sociedade com padrões, tenho certeza que ele foi questionado sobre deixar uma profissão tão tradicional, né, como a medicina, um médico de sucesso, Sim. cirurgião plástico, enfim, e largar isso pela coragem de abraçar esse sonho. E eu acho que muitos dos empresários, né, eu costumo dizer que muitas das empresas nascem ou a partir de uma grande necessidade ou a partir de um grande sonho. Mas eu queria que você contasse, assim, quais são, como você vê, né, e quais são para você os principais desafios que você tem de ter levado isso adiante, de ter colocado isso em prática, né, trabalhar com arte no Brasil especialmente, eu acho que vem mudando. Claro. Então, conta um pouco pra gente, assim, dos seus desafios e como que você acha que você conseguiu superar ou vem superando esses desafios, falando da gestão do negócio e até de implementar esse negócio. Bom, é exatamente isso, Marcela. A gente tem a questão do sonho, né, desse nosso dever de salvar os sonhos, mas isso é claro que uma hora cai para esse sentido prático. Certa vez a gente recebeu aqui o filho do Portinari, o João Cândido Portinari, que é filho único também, inclusive, e ele, imagina a nossa honra receber, né, uma pessoa tão especial como ele, e ele, inclusive, além de filho único, é matemático, então ele tem essa visão muito prática em relação às coisas também, né, além de uma sensibilidade artística, uma visão prática. Ele deixou aqui uma carta para nós falando que ele viu na Casa Palma um trabalho de amor e técnica. Esse, inclusive, é uma assinatura do próprio projeto Portinari também, e a gente ficou muito honrado em ele perceber esse mesmo, como eu diria, mesmo mecanismo de fazer esse sonho acontecer. É amor, mas é técnica também. E isso eu herdei também muito da minha trajetória como publicitário. Eu tinha uma das maiores agências daqui de Minas e atuava muito no meio digital, mas também em comunicação em geral. E de repente, eu até não atuo mais agora nessa agência, mas é claro que tudo aquilo que a gente herdou de know-how, de técnica, daquele segmento, atendendo grandes marcas, hoje a gente adota isso também na Casa Palma. Então existe sim para concretizar esse sonho, existem sim algumas técnicas que a gente usa. E os desafios, eles são inúmeros, porque a gente está num mercado que falta um pouco de cultura em relação à arte. A gente se deparou com um mercado, pessoas que nos diziam quanto galerias de arte, espaços como esse, costumam ser intimidadores. As pessoas evitam, às vezes, entrar numa galeria de arte, porque acham que ali requer um conhecimento muito grande sobre a história da arte, sobre as técnicas da arte, enfim. Mas isso dá uma intimidada nas pessoas para visitarem espaços como o nosso ou como outra galeria qualquer. Então, o que a gente fez? A gente resolveu inverter isso. A gente resolveu convidar as pessoas através de uma dinâmica de ter shows, ter muitas vezes eventos gastronômicos, teatro. A gente já fez muita coisa aqui que caminhava no oposto. Ao invés da gente só expor as nossas obras e esperar que o público venha, a gente passou a convidá-los para coisas que eles estão acostumados a frequentar e, naturalmente, eles foram vendo que eles estavam em meio a um universo da arte, não só das artes plásticas, mas das 7 artes. E ali ele conseguia se identificar que não precisava entender de arte, precisava sentir a arte e ter essa sensibilidade. Ela pode estar em qualquer uma das artes. Eu posso arrepiar ao ouvir uma música, eu posso chorar ao ver um filme, eu posso me emocionar com uma pintura, uma fotografia. Então isso já basta, não precisa entender de tudo, basta sentir. E num segundo ponto a gente começa a deparar com peculiaridades do mercado, inclusive sazonalidades, por exemplo. Então a gente tem uma questão, por exemplo, de férias, é uma questão que o nosso público costuma viajar muito e
e às vezes a gente fica aqui em BH e às vezes pode cair o movimento, por exemplo. Então, isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo gradualmente com a prática. Então, esse foi um segundo desafio aí que a gente venceu, de aprendendo com o perfil, né, ouvindo os nossos clientes, entendendo o perfil deles. Acho que as consultorias do Sebrae, da Belotur ajudaram muito também, inclusive não só a entender o perfil do cliente, mas entender também em quais outros segmentos a gente poderia atuar, enquanto, por exemplo, aqueles clientes especificamente do universo da arte estivessem viajando. E aí o Sebrae e a Belotur, por exemplo, colocando uma parte prática, trouxeram, parecia até meio óbvio, mas não para nós que estava ali imerso naquilo, o universo do turismo. Então, naturalmente, aumentava a demanda turística, era um público aí para a gente receber e atuar com eles também. E agora o terceiro que a gente vem enfrentando é exatamente tentar buscar escalar isso. Então, como tornar um espaço de arte, um centro cultural. Hoje a gente ainda não tem incentivos do governo, assim, não temos, apesar de agora caminhar para ter projetos via Lei Rouanet ou outros de incentivo fiscal, por exemplo, mas até então não. Fomos todos, nesses 3 anos, com recursos próprios e vencendo esses desafios. Então agora chegou a hora de escalar isso, aprendendo com o mercado entendendo para o que a gente veio, é a hora de ver para onde a gente pode ir e o que a gente faz com tudo isso. Então, assim, na sua fala, né, eu ficava lembrando muito o quanto hoje, por exemplo, acho que a gente tem um desafio muito grande por conta da tecnologia, da interação, da agilidade que as coisas acontecem. E aí eu vejo também uma transformação de como trazer a arte mais para esse processo, né? Para também não distanciar tanto, porque, por exemplo, um quadro estático, ele talvez não seja atrativo para um jovem, né? Para uma pessoa mais nova que esteja muito imerso nessa questão tecnológica. E aí eu me lembrei você falando dos eventos que existem agora, juntando a tecnologia mais a arte. Então, por exemplo, a exposição interativa de Monet, né? E tantos outros artistas, pintores muito reconhecidos internacionalmente que estão, ao meu ver, transformando essa forma de se aproximar, né? É um jeito também de popularizar um pouco mais essa possibilidade do contato das pessoas com a arte, né? Então, acho que esse é um ponto que aqui você faz muito através dos seus eventos. Então, trazer o evento aqui com música e aonde as pessoas se sintam imersas nesse lugar, não usar a tecnologia para isso, mas sim, assim, as outras artes, né, como você disse, a música nesse caso, enfim, quando eu vim, vocês citaram poesias, né, e outras artes, é uma forma também, assim, que vai muito de encontro a essa questão de aproximar as pessoas sem usar a tecnologia, que daí no seu caso você não está utilizando disso, né? Sim. E eu vejo, que é o que eu estava comentando um pouquinho antes da gente começar aqui, o quanto, assim, talvez essa não necessidade da tecnologia é justamente por conta da humanização que vocês trazem para esse processo. Que, né, fazendo as consultorias com vocês, durante 2024, eu pude perceber o quanto de humanidade tem, né? Porque a arte já é sensível, é algo que se propõe a ser, ou propõe que as pessoas que venham até aqui já tenham essa sensibilidade para aproveitar disso, né? Mas está todo mundo buscando essa humanização. Ser atendido por uma pessoa que entenda que você tem ali desafios, ou teve desafios no seu dia, na sua vida, né? Claro. E aí eu me lembro de um caso que você contou de uma pessoa que tem um cargo simples, né, dentro de uma das empresas que fez um evento aqui, e que chegou aqui falando, nossa, eu só tô aqui porque é obrigado, porque a empresa me obrigou, né? Que a chefe mandou. E no final das contas saiu daqui extremamente sensibilizado, porque vocês conseguiram fazer
com que ele enxergasse ali uma possibilidade de retomar algo de infância ou retomar algo que ele não deixava fluir, né? Que é uma habilidade que ele contou que ele tinha, mas que ele não deixava isso fluir porque tinha vergonha ou, enfim, achava que não era capaz e assim por diante. Sim. Então, eu acho que essa parte da humanização e que para o turismo, a gente trabalhou muito na experiência que a gente, que a gente desenvolveu aqui, ela é essencial para esse contraponto aí da tecnologia, né? Então a gente está vivendo muito imerso na tecnologia. E aí eu queria ouvir de você, assim, como que você vê esse processo? Você acha que de fato contribui, que vocês têm isso como uma técnica, que é o que você comentou no começo, né? Uma das técnicas, ou isso é muito natural e você nem percebe que isso acontece? Não, a gente percebe e esse é bem uma das premissas da arte, né? Quer dizer, hoje a gente tem esse movimento que inclusive convoca não só os artistas, mas também os espectadores, observadores, os admiradores, apreciadores da arte, a se atentar mais a essa questão da alma do artista e desse olhar sensível em relação a cada obra que a gente apresenta aqui. A arte por si só, as obras de arte por si só, elas são um diálogo entre duas pessoas. É um artista trazendo uma perspectiva única, né, que transforma o mundo na perspectiva dele, uma proposta de visão que ele traz ao mundo. E o observador, com base nas suas vivências, nas suas experiências, que é muito único de cada um, é uma combinação totalmente singular para cada pessoa que observa uma obra. Isso traz uma leitura única também, e isso vira um círculo de diálogo entre a obra e o observador, e sabe lá onde a gente pode chegar, né? Quer dizer, isso vai desdobrando de uma forma muito humana, de uma forma muito sensível. Então isso, pelo universo da arte, ele já traz bastante. Então a gente nota isso, mas de fato a gente aprofunda nisso quando a gente abre esse leque de possibilidades para a pessoa interagir com a obra. Então, por exemplo, essa pessoa de um cargo mais simples numa empresa, a gente recebe de grandes presidentes, de grandes empresas, até, por exemplo, a pessoa mais simples que de fato veio aqui e falou, olha, falou não, mas transmitiu essa mensagem que, olha, eu estou aqui porque minha chefe mandou mesmo. E ali isso me instigou muito, porque a gente acredita que não tem essa, seja o cargo, seja qualquer pessoa é capaz de sentir a arte. E aquilo instigou tanto que a gente foi naturalmente mostrando as várias possibilidades da arte, as diferentes formas de se relacionar com isso. E aquela pessoa foi resgatando ali nas histórias, nas vivências, nas experiências muito ricas, uma leitura única dele. E ele saiu emocionadíssimo com isso. Então, eu acho que as pessoas querem se conectar com o que o artista propõe, e isso vale para qualquer empresa também, o que uma empresa propõe. Elas querem ouvir mais histórias, né? O ser humano se identifica com histórias. Por trás de cada artista desse tem uma história linda a ser contada, e por trás de cada observador também. E na hora que a gente cruza essas histórias, isso fica difícil até explicar, mas cria um fenômeno fantástico. E aí você resumiu bem e trazendo aqui para o mundo do turismo, quando a gente vivencia experiências em algum destino, a gente está falando muito mais da humanização em si, e a tecnologia ser utilizada para talvez facilitar, complementar, enfim, né? Dar mais acesso, mas é um complemento, porque na atividade turística, e cada vez mais,
a essência dos lugares é transmitida pelas pessoas, né? Então, a gente não tem como falar que uma inteligência artificial vai conseguir transmitir essa humanização e essa essência. Então, para o turismo, né, eu acho que essa sua fala, ela serve muito, e fazendo uma conexão com o caso que você contou, né, da pessoa que veio e tem uma função que muitas vezes a gente fala, é uma função mais simples. Eu costumo dizer assim, no turismo especialmente, porque é um setor que eu vivo, não tem função mais simples. Porque todo mundo ali é importante para construir uma experiência que precisa ser, né? A pessoa está ali viajando, ela quer uma experiência positiva, né? Então a experiência do negócio, ela precisa ser positiva e pode ser inesquecível se todos contribuírem com aquele processo. E eu acho que, na verdade, nós como gestores, a gente só consegue fazer com que isso aconteça de fato se a gente estiver fazendo isso muito alinhado com o que a gente acredita. E o que a gente acredita é o nosso propósito, né? Então, assim, a pessoa que está ali servindo, ela precisa acreditar nisso, que ela está contribuindo para a felicidade de alguém. O gestor precisa conseguir acreditar, em primeiro lugar, e depois, assim, conseguir transferir isso para a cultura organizacional. E por isso que, muitas vezes, tem pessoas que fazem isso muito naturalmente, né? Como você, por exemplo, faz isso muito naturalmente. E tem outros gestores que precisam talvez parar, pensar, se reconectar consigo mesmo, deixar as emoções fluírem, né? Que às vezes é um grande desafio, a gente se permitir sentir algumas coisas, para então perceber o caminho que vai seguir. Eu não tô falando aqui que a gente não precisa de ações práticas. Eu sou extremamente do planejamento, sou gestora de projetos, então assim, eu acredito muito nesse processo, nas técnicas, no planejamento. Mas se a gente não tiver a sensibilidade dentro disso tudo, a gente não vai conseguir oferecer a felicidade que a gente quer proporcionar daquele negócio, né? Ou a nossa proposta, que é, no seu caso, conseguir conectar mais as pessoas com a arte. Então a gente precisa muito dessa acreditar no que a gente está fazendo, né? E fazer aquilo com muita paixão, que aí é uma outra coisa que você falou. Só isso faz com que a gente se automotive diariamente para conseguir seguir e ultrapassar os desafios que virão, porque realmente ser empresário não é fácil. E certamente virão. Então, ter esse recurso, né? E é curioso até a gente chamar a paixão, o sonho como um recurso, mas de fato é aquela coisa que a gente busca nos momentos mais alegres ou aqueles mais difíceis. É lá no sonho que a gente vai buscar a força de novo, né? Então, assim, muita gente fala, nossa, Júlio, você conta as histórias de uma forma muito impactante aqui, porque de fato isso me impacta. Então eu me emociono, se eu já atendi aqui milhares de pessoas e já fiz isso incontáveis vezes, esse tour pela casa, e toda vez de uma forma muito emocionante, porque toda vez eu me emociono mesmo. E nessa de ouvir, por exemplo, também o visitante, aí que eu me emociono mais, porque a gente passa a ter uma troca, eu passo a ter leituras do meu sonho de outra forma, que é um desdobramento do sonho do meu pai, que se tornou o meu sonho, e que quando a gente vê o público engajado com aquilo, tocando os sonhos deles também, aí isso me emociona todas as vezes. Então eu acho que a questão do propósito aí é fundamental, e acho que é isso mesmo. Trazendo isso para o turismo de experiência, que é um pouco do que a gente trabalhou no ano de 2024 aqui na Casa Palma, né? A gente tem a união da sensibilidade com algumas técnicas. A gente tem a união aí da necessidade da humanização com algumas técnicas, né? Uma das técnicas que você trouxe é esse contar histórias, o famoso storytelling, né? Que a gente pode contar desde a nossa comunicação, a gente pode explorar isso na nossa comunicação, chegando até a experiência em si que é vivenciada, fazer isso no pós-venda, né? Numa comunicação futura que a gente tenha com o nosso cliente. E aí contar essa história
ela, de novo, a gente precisa resgatar que história que a gente vai contar, porque ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira. Exatamente. Isso precisa fluir de uma forma muito natural, porque senão a gente começa a mecanizar o processo. Mas o outro ponto, né, que a gente pode, assim, complementar aqui, dando o exemplo da sua experiência especificamente, são a ativação do sentido. Sim. Desculpa, dos sentidos. Claro. Então, aqui a gente trabalhou muito, não só a visão, né, por conta dos quadros, mas também a gente ativou o sentido do olfato, do paladar, da audição. Então, acho que o trabalho com sentidos é uma outra questão e uma outra técnica, né, que a gente pode utilizar para desenvolver uma experiência no empreendimento e a cooperação. Então, você trouxe aqui, ou você traz constantemente parcerias para o seu espaço. Não só, né, porque você representa e é um coletivo de 100 artistas que estão aqui representados, mas a cooperação também é uma palavra-chave para a gente oferecer, ou uma técnica especificamente, para a gente oferecer uma experiência diferenciada, uma experiência inesquecível, muito autêntica, né? Você complementaria alguma coisa mais que assim, a gente pode ressaltar como técnica e que foi utilizada, ou que você utiliza até nos seus outros eventos também, para a gente ressaltar e mostrar aqui as possibilidades? Eu acho que essa experiência se torna culturalmente mais rica quando a gente agrega esses diferentes... a questão da arte, por exemplo, é muito discutida, assim, quer dizer, certas vezes a gente pode degustar um vinho que é tão maravilhoso e feito com tanto cuidado que a gente pode chamar esse vinho de arte, né? E até que ponto? Então, como a gente não entra tanto nessa parte... técnica, assim, de falar, não, isso é arte, isso não é arte, porque às vezes tem, principalmente aqui em Minas agora, tem crescido pessoas tão dedicadas que colocam a vida, colocam a alma ali na produção, por exemplo, de vinhos ou de um certo queijo, que eu acho que não por acaso é premiado mundialmente, e aquilo é arte, no mínimo, é um exemplo cultural maravilhoso. Eu me arrisco a dizer que é arte, sim, porque eles estão envolvidos e querendo transmitir algo que é tão único da região deles, do terroir mineiro, que se torna arte. Eles são verdadeiros artistas em diferentes campos, seja do vinho, do queijo, enfim, quantos outros a gente tem. Muitos chefs, né, visitam, trazem a arte da gastronomia aqui para casa. Então a gente apresenta... Eu costumo falar das 7 artes, mas são infinitas artes que a gente gosta de apresentar. É sobre essa questão das histórias, né? Porque é algo que se tornou quase que, até, para não dizer até um clichê assim, do storytelling, né? Eu acho que a história tem que ser muito autêntica, e quando a gente resolve por questões mercadológicas inventar uma história ou exagerar essa história, o público percebe, o público nota que... e aquilo eu acho que pode causar um efeito até contrário, sabe? De ser uma história que claramente não é autêntica, uma história que muita gente, às vezes, ouve aqui a história do meu pai e pode tentar, por exemplo, copiar. Acontece aqui em todos os negócios, acontece de outros, bom, eu vou fazer uma coisa igualzinha. Mas a questão é que a história do meu pai, essas circunstâncias dele falecer, deixar um diário secreto, isso não é uma história, isso é um fato em que eu narro. E quando você tenta repetir isso, você está cometendo um erro grave, porque com certeza você tem uma história própria em que talvez você devia ter investido mais em um autoconhecimento, e aí eu falo, isso é tanto tratado em autoconhecimento na pessoa física, mas tem que existir também um autoconhecimento da pessoa jurídica, da empresa, né? Talvez investir, voltar atrás, respirar e olhar com olhos atentos a essa história que existe aí por trás de todos nós,
por trás de todas as empresas. Júlio, eu ficaria aqui conversando com você o dia bora, todo. Vamos embora. A gente fica aqui. E acho que a gente deixou muitos recados, né, assim, para os empresários que vão assistir, muitos convites a reflexões, conectando aí a questão do propósito com a estratégia, com as ações que são praticadas dia a dia ou que são planejadas, né, para serem implementadas no dia a dia da empresa. Falamos sobre o turismo de experiência, sobre algumas técnicas que são possíveis de serem implementadas para esse modelo, né, de turismo, que é o que tem sido buscado hoje no mercado, e vai muito de encontro a essa identificação. Então, por que a gente estuda tanto o comportamento de consumo? Porque a gente precisa gerar uma identificação com os turistas, que é nada mais, nada menos do que a gente atender a necessidade deles, né, o que eles estão buscando, e através disso a gente consegue conectar a nossa marca, a nossa empresa, àquela pessoa que vai indicar, que vai provavelmente voltar, né, enfim, e aí ser um cliente, a fidelidade está cada vez mais difícil no mercado, porque a gente tem milhares de possibilidades, mas sim gera uma conexão positiva, né, gera memórias positivas. Então, assim, pra gente finalizar, queria que você, além de tudo isso que a gente já conversou, foram muitos recados, muitas reflexões, mas que você complementasse e deixasse aí um convite, né, que vem aí do seu coração, porque eu sei que você é muito sensível, que vem aí do seu coração para de verdade contribuir para esse dia a dia do empresário. Bom, quero, claro, deixar um convite, né, para o seu público para vir visitar a Casa Palma e conhecer não só o coletivo Casa Palma aqui, que é esse coletivo de artistas, mas também a história do meu pai. Vou ficar muito feliz em recebê-los para fazer esse tour guiado em que eu conto a história aí do meu pai e tudo mais. Bom, sobre esse convite para os empresários, né, eu acho que uma vez essa questão do propósito, um artista, tomando como referência os artistas, e eu aprendo muito com eles, uma vez um artista até falou, olha, a gente está tão com essa urgência da expressão, essa necessidade da expressão, a gente viu certas coisas que a gente quer transmitir para o mundo, a gente quer transformar o mundo, e naturalmente um empresário também é meio que esse artista, ele está vendo certas coisas e a partir daí apresentando certas perspectivas, que uma vez tão engajado com isso, um artista ele vence qualquer barreira, ele move montanhas e ele vai fazer essa arte dele de uma forma chegar para o público. E o empresário também, quando ele está determinado, quando ele consegue se identificar com aquilo e aquilo transborda, sabe? O público agradece isso, porque ele se identifica com aquele propósito que transborda, e as pessoas buscam também propósito, né? As pessoas não querem ouvir mais histórias nem tão uniformizadas e padronizadas, igual a gente tem ouvido aí nas redes sociais, por exemplo, ditado por algoritmos. Então, a gente fica vendo aquele mesmo mundinho, assim, parece que o mundo é só aquilo, né, que está naquela timeline ali, e não é. Então, quando vem alguém, seja um artista, um empresário, que com uma sensibilidade única, consegue transmitir e colocar isso pode revolucionar tudo. Então, a gente tem que, como a gente falou muito aqui, né, primeiro ter um autoconhecimento sobre si mesmo, sobre a empresa, mas também um olhar sensível em relação ao que está ao nosso redor, e depois levar isso para o público, assim como um artista. E aí ir vendo como que isso vai ser recebido, mas foca no seu propósito e acredita nele, e entenda ele bem, exatamente para que você acredite muito nele, e a coisa acontece, sabe? Mais tempo ou menos tempo, esse artista, esse empresário, ele faz sucesso, porque ele transmite sonhos, ele transmite astral, né? Ele transmite uma energia que as pessoas estão buscando, as pessoas estão cansadas de coisas uniformizadas, coisas...
as pessoas querem alma, as pessoas querem alma de artista, elas querem alma de empresários, alma de propósitos, né? Elas querem alma. Eu acho que a gente precisa disso, empresários com alma, né? Então, é sobre isso que eu convido os artistas, mas convido também os empresários que estiverem nos acompanhando a refletir. Quer dizer, bora transmitir o nosso negócio com a paixão que os artistas transmitem as suas obras, né? E estão aí nessa caminhada de consolidação da imagem, muito alinhada com essa proposta autêntica, real, emocionante. Então eu quero convidar todo mundo a vir visitar a Casa Palma. Obrigado. Belo Horizonte, especialmente. E te agradecer, Júlio, de novo. Obrigado, muito obrigado. Por estar aqui, pelo seu tempo, enfim, pelas suas palavras, que eu acho que foram muito ricas, as mensagens. E vamos juntos aí, a gente tá caminhando juntos. Sim, né? Sempre um prazer aí receber você, sempre as conversas são muito ricas, porque tem sensibilidade da sua parte, e isso é ótimo, receber pessoas que a gente percebe que tem esse olhar poético, não só à arte, mas também aos negócios, né? Então, muito obrigado e parabéns. Obrigada.